Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora especial de American Horror Story. Eu sou o Felipe Barbosa e hoje a gente vai falar do episódio 8 da 9ª temporada. Tamo aí chegando cada vez mais pro final. Episódio 8, gente, que foi um episódio mais ou menos, né? Até porque o episódio 7 foi muito bom, eu gostei bastante dele. Então eu já esperava que no episódio 8 ia cair um pouquinho, o que é normal acontecer sempre que a gente tem um episódio muito bom. Mas ainda assim foi um episódio legalzinho. Agora, gente, uma pausa aqui antes da gente começar a falar do episódio. Vocês estão ouvindo essa música tocando aqui de fundo? Todas as luzes da casa se apagaram na hora. Essa música que eu coloquei na edição tocando aqui no fundo é da banda Taruta. O pessoal dessa banda, vejam só, gente, eles assistem os vídeos aqui do Toga e mandaram essa música pra mim, que é uma música que eles fizeram pro Pigman, o Homem-Porco lá das temporadas 1 e 6 de American Horror Story. E eles falaram pra mim que a cada final de temporada vão fazer uma música nova sobre um personagem da série. Gente, eu achei a música muito massa, a música não sai da minha cabeça, então eu tô divulgando ela aqui e vou deixar o link da banda para vocês conhecerem essa música e os outros trabalhos deles aí. E não se esqueçam, cobrem eles de fazer as músicas sobre os outros personagens da série aí que eles prometeram. Bom, o episódio começa ali em 1989 e aparece escrito ali na tela pra gente que é um dia antes do Halloween. Isso já me deixou assim com um quentinho no coração, porque a gente sabe que o Halloween tem uma função muito especial ali na mitologia do universo de American Horror Story. A gente já teve ali em várias temporadas a noção de que na Noite dos Mortos, dia 31 de outubro, todos os espíritos possuem acesso livre aí para onde eles quiserem. Eles podem sair andando livremente e inclusive sair das prisões que prendem eles aqui na Terra. Então eu fiquei pensando se o próximo episódio vai realmente se passar no Halloween e se eles vão trazer essa mitologia aí de volta. Pensa só, se todos os fantasmas do acampamento Redwood puderem sair dali, eles vão poder ir atrás da visibilidade que eles tanto querem, né, conseguir alcançar os olhos da mídia, e a Montana vai conseguir fazer o plano dela funcionar de forma bem melhor do que simplesmente matando pessoas ali no acampamento para chamar a atenção, né? Bom, mas nessa cena inicial nós temos a Donna e a Brooke na lanchonete, as duas ali conversando, a Brooke pensando o que ela vai fazer depois que sair dali, e a Donna explicando para ela bem didaticamente o que é uma Final Girl num filme de terror, né? Porque a Brooke perdeu aí os anos 80 porque ela estava presa, então ela não aprendeu o que é esse conceito tão especial nos filmes slasher. Aí ela começa a ter a noção de que ela é uma Final Girl em formação. Eu já comentei isso no último vídeo, que eu gosto muito do desenvolvimento que eles estão fazendo com ela enquanto Final Girl ali na série. Só que aí, pessoal, nós temos ali a chegada de uma personagem nova, que é a Stacey Phillips, que é uma escritora, jornalista, bem bisbilhoteira, que chega ali perto de uma forma bem intrometida, se mexe no meio da conversa das duas, achando que a Brooke é muito parecida com a Brooke, né? Ela mesma que todo mundo acha que morreu. Teve uma coisa ali no discurso da Stacey que me chamou muita atenção. Ela dá ali todo um discurso bem massa falando sobre como os anos 80 foram a era ali das pessoas norte-americanas ficarem interessadas por serial killers e tudo mais, e ela relata como isso é diferente do que aconteceu nos anos 70, onde o interesse das pessoas estava relacionado a monstros, né, como o Pé Grande, o monstro do Lago Ness. E esse comentário pareceu tão aleatório ali nessa cena que eu fiquei pensando se não pode ser uma daquelas pistas que o Ryan Murphy de vez em quando coloca pra gente já saber qual que é o tema da próxima temporada. E eu fiquei pensando assim, ó, monstros, Pé Grande, monstro do Lago Ness é uma coisa interessante que ele nunca abordou e poderia abordar no ano que vem. Eu só queria dizer que isso se relaciona com o meu sonho que eu tive, que eu comentei lá na live do Toga. Se você não assistiu, vamos deixar o link da live aqui, sobre a próxima temporada se passar em um local com neve, provavelmente relacionado aí com o Yeti, né, ou com o Pé Grande. Então, fica no ar aí, quem sabe meu sonho tenha trazido a verdade sobre a 10ª temporada. Depois disso, então, a Stacey chega ali no quarto da Donna e da Brooke e conta pra elas que ela sabe quem elas são. Ela mostra que ela já descobriu toda a farsa e ela realmente percebeu que a Brooke é a Brooke de fato, e ela reconheceu até a identidade da Donna.
E nesse momento aqui, a princípio eu achei bem massa o que eu pensei que iria acontecer ali. A Stacy, enquanto pessoa importante da imprensa, né, poderia ter uma função crucial ali nessa temporada para ser a pessoa que vai levar a história verdadeira pro mundo, de que a Brooke é inocente dos crimes ali e de que a verdadeira vilã da história era a Margaret. Eu realmente pensei que o roteiro do episódio e da temporada ia levar para esse caminho no momento em que as três ali fizeram aquele acordo de que ela deixaria a Donna e a Brooke irem embora em paz, desde que elas contassem para ela tudo o que realmente aconteceu no acampamento Redwood naquela noite. É claro que nesse momento aqui eu preferia que ao invés de terem criado uma personagem nova só pra isso, eles tivessem usado nossa querida Lena Winters, que como repórter poderia muito bem se encaixar nesse momento aqui da temporada, mas fazer o que, né? Lena Winters vai ficar no sonho aí. Beleza, agora sobre o personagem do Dylan McDermott. Teve uma seguidora lá do Instagram, a Mel, que me mandou uma mensagem, porque lembra que no último vídeo a gente ficou em dúvida de qual seria a real identidade ali do tal do Bruce, que fala que o nome dele é Bruce, mas eu achei estranho que ele não seja nenhum assassino real ali dos anos 80, e tem aquele fato ainda de que na legenda parecia que o nome dele poderia ser Alex. Bom, a Mel encontrou aí na internet um serial killer chamado Alex Henriquez, que matou ali de 4 a 6 mulheres durante os anos de 1988 até 1990, ali na região de Nova York. Bom, nós não sabemos se esse personagem então é esse tal de Alex Henriquez, mas poderia ser. Mas enquanto a gente não tem certeza, né, vamos continuar chamando ele de Bruce, porque esse episódio ainda não trouxe nenhuma revelação para nós sobre a real identidade dele. O Bruce tá indo ali pro acampamento dirigindo, então eu confesso que eu fiquei me perguntando se não era mais difícil manipular o volante ali sem os dedãos, né? Fiquei pensando nisso, mas ele dá carona ali então pro Jonas, né? Aparentemente sem motivo algum, e revela ali que ele está com uma vendedora de Mary Kay ali no porta-malas. Sim, gente, atenção aqui, muitos de vocês assistiram e entenderam que aquela moça lá no porta-mala era realmente a Mary Kay, né? A mulher fundadora da grande empresa aí de maquiagens e cosméticos. Mas não, gente, ela é apenas uma vendedora ali da empresa. A Mary Kay real fundou a empresa em 1963, então ali nos anos 88, 89 a empresa estava no seu auge, e como o próprio Bruce diz ali, nos anos 90, né, a empresa viria verdadeiramente a estourar. Não é à toa que eles já tinham começado ali com os carros cor-de-rosa, que na época eram Cadillacs cor-de-rosa, para as melhores vendedoras ali das empresas. Depois disso, então, nós temos a cena da Margaret e do Kirsty encontrando toda a banda Kajagoogoo morta ali no ônibus. O Kirsty ainda tá bem traumatizado com o que aconteceu e a Margaret manda ele se livrar daqueles corpos. Só que quando o Kirsty vai começar a se livrar das provas do assassinato, ele descobre que os espíritos da banda Kajagoogoo estão ali tocando atrás do ônibus, né? Então ali a gente já começa a ter noção de como é que eles vão resolver essa questão da banda Kajagoogoo que não morreu na vida real. Eu acho que pode ter alguma relação ali com o fato do próximo episódio ser Halloween e dos espíritos poderem andar livremente. Eu acho que os espíritos da banda Kajagoogoo vão continuar na série como espíritos, mas vão conseguir sair do acampamento para dar a entender pro mundo que eles não morreram, que eles continuam vivos. Aí nós vamos então pra cena com o personagem do Richard Ramirez, que é encontrado pelo Benjamin, que tá ali louco por vingança. E eles têm uma batalha bem louca ali, bem estilo Game of Thrones, mas que termina com o carro do Bruce, né? O carro cor-de-rosa invadindo ali a cena e matando o Benjamin atropelado. E aí no momento em que o Bruce sai do carro, ele mostra ali pro Richard Ramirez toda a admiração que ele tem por ele. E se oferece ali para ser um ajudante, né? Porque ele tem vontade de ser esse sucessor do Richard Ramirez, se dispondo ali a ajudar ele nos assassinatos que ele ainda vai cometer ali no acampamento. E aí, gente, o Benjamin fica ali nesse eterno loop de morrer e voltar pro acampamento enquanto espírito. Ele volta ali e tenta matar o Richard mais uma vez, só que dessa vez a Margaret dá um tiro na cabeça dele, matando ele novamente. E aí acontece uma coisa um tanto inesperada que pareceu meio tosco, mas que foi legal. A Margaret reúne então o Richard Ramirez com o Bruce e pede para que eles se unam a ela, porque ela precisa formar meio que um time de assassinos. Porque o plano dela agora é o seguinte: já que ela tá trazendo esse tanto de banda famosa ali pro acampamento, e já que a banda Kajagoogoo morreu, ela vai matar o resto das bandas. Porque aí ela pode fazer o que com isso? Ela vai transformar a propriedade ali do acampamento Redwood num local histórico onde várias bandas foram assassinadas, e ela sabe que futuramente ela poderá ganhar dinheiro
dinheiro com isso, fazendo do local ali um ponto turístico para os fãs das bandas, dos cantores, que com certeza vão querer ir até ali para prestar homenagens aos seus ídolos falecidos. E assim, enquanto tudo isso acontece, a história lá da Brooke e da Donna com a Stacy segue um rumo completamente diferente do que eu imaginei que seguiria, e eu achei que segue um rumo meio retardado, porque assim, fazia tanto sentido elas usarem a Stacy para mostrar a história verdadeira ali para os jornais, só que de repente a Brooke decide que ela vai matar a Stacy. Eu fiquei tipo assim, por quê? E aí ela vai tentar matar a Stacy, mas a Donna impede a Stacy de morrer, impede a Brooke de matar ela. E depois disso, a fuga da Stacy termina com ela sendo morta pelos assassinos. Então eu fiquei tipo assim, velho, pra que você me enfia uma personagem nova no penúltimo episódio da série simplesmente pra ela aparecer, dar a entender que ela vai ser importante e morrer? Tá, que assim, ela deve ter alguma importância aí e vai aparecer como espírito no próximo episódio, né? Mas até então ela foi uma personagem bem inútil. Só que eu confesso então que essa aqui foi a parte do episódio que eu comecei a ficar de saco cheio, que eu tava querendo que acabasse já, porque eu não tinha gostado desse rumo que tomou com a Stacy, e de repente os espíritos prenderam o Mr. Jingles de novo, e eu tava de saco cheio já desse negócio do Mr. Jingles, do Benjamin, ficar morrendo e voltando toda hora. Essa cena ali meio que serve para que o Benjamin possa conversar com os espíritos e mostrar para eles que a Montana é a grande culpada pelo surgimento do Richard Ramirez, o que faz a Montana ficar bem mal e os outros espíritos ficarem um tanto espantados com ela. E dessa cena da Montana, então, a gente parte ali pro núcleo que envolveu várias cenas dela com o Trevor nesse episódio, onde os dois estão ali num romance sem fim, e agora ele tá falando que quer ficar com ela pra sempre, mas ela tá toda deprimida, né, depois de ouvir as coisas que o Benjamin disse, e falar pro Trevor que ele não pode ficar com ela. Gente, duas coisas que eu achei bem toscas nesse momento aqui. Primeira, o Trevor completamente apaixonado pela Montana depois de ter conhecido ela por uma noite lá em 84 e agora ter passado uma tarde com ela aqui em 89. Ele tá completamente louco de amor por ela e tá disposto a morrer pra ficar com ela pra sempre. Gente, que coisa mais sem noção. E segunda coisa que ficou bem mal colocada aqui, o discurso ali que a Montana tenta fazer sobre a questão de gênero poderia ter ficado muito legal nessa temporada se tivesse sido construído de uma forma melhor. Faz sentido o discurso que ela faz de que as mulheres acabam sendo sempre culpadas, né, por gerar os assassinos, seja uma mãe, seja uma namorada, só que o problema é que o exemplo que ela tá usando ali para se referir a ela é um exemplo onde esse discurso não se encaixa. Afinal, ela tá falando ali que todo mundo tá culpando ela pelo surgimento da raiva do Richard Ramirez, quando na verdade é ela quem estava culpando a Brooke pelo surgimento da raiva do noivo psicopata lá dela que matou o irmão da Montana. Então assim, eu acho que nesse momento aqui ela se esqueceu do passado dela e do fato de que ela foi a primeira a culpar uma mulher pela raiva de um cara. Mas vamos então aqui para a cena final, que deixou todo mundo um tanto perturbado da cabeça. O Benjamin foi torturado ali pelo Xavier e pelos outros espíritos que estão morrendo de raiva dele e foi colocado ali num barco sobre o lago para ele poder morrer ali sangrando lentamente. Então o barco vai andando ali lentamente pro meio do lago, até que a Montana chega ali na beira do lago e vê o Benjamin de longe, e a gente fica pensando se ela vai ajudar ele, o que vai acontecer, até que de repente acontece uma coisa que ninguém estava esperando, porque de repente, do nada, um fucking zumbi sai de dentro do lago e puxa o corpo do Benjamin. Eu olhava para aquela cena e só ficava assim: oi? Olá, senhores, onde estamos? O que aconteceu? Acho que a minha reação ali foi tipo Miriam Robô da última temporada, lembra? Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Só que assim, a explicação, gente, a explicação. É claro que na hora deu para pegar de cara a referência que eles quiseram fazer. Então assim, tem duas explicações para essa cena. A primeira explicação é uma explicação simplesmente ali de referência visual a uma obra icônica dos anos 80 aí, né, que é a obra a qual mais tem referência nessa temporada, que é Sexta-feira 13. Se você já assistiu Sexta-feira 13, você reconheceu a referência nessa cena. Lá em Sexta-feira 13, a gente tem a Final Girl lá, que é a Alice, que numa das últimas cenas está ali numa canoa, bem igual ao Mr. Jingles estava, toda relaxada, achando que tudo estava bem, só que de repente o corpo zumbificado ali do Jason surge da água e puxa ela para dentro do lago.
Então assim, se você foi um dos que não entendeu essa cena foi isso, uma referência para Sexta-feira 13. Só que essa aqui é a explicação da referência, né? Vamos buscar aqui uma explicação racional, palpável pro enredo dessa temporada do que é aquele corpo que surge dali. Muita gente entendeu que aquele corpo ali seria o corpo do Bob, né? O irmãozinho mais novo dele que morreu e foi buscar ele ali agora. Eu confesso que foi o meu primeiro entendimento. Só que quando você reassiste a cena, gente, aquilo ali parece muito... Aqui, ó, tá aqui. Isso aqui parece muito o corpo de um adulto, sabe? Não parece ser o Bob. Então assim, poderia ser uma das vítimas que morreu afogada ali no lago. A única vítima que a gente viu morrendo afogada ali foi o Chet, né? Poderia ser o corpo do Chet, que tá em decomposição depois de tantos anos. Então assim, gente, pra mim não faz sentido nenhum. E o pior pra mim ainda vem depois. Porque depois dessa cena bizarra, o Benjamin é levado ali pra um lugar bom, né? Pra o The Good Place. É levado pelo The Good Place e reencontra ali a mãe dele, a Lavínia, que está agora junto com o irmãozinho Bob. E eles estão ali fazendo um piquenique. E, gente, por quê? Me expliquem por quê. O que foi que ele fez de diferente nessa vez ali que ele morreu para conseguir agora ir para esse lugar bom? A mãe dele dá um discurso ali para ele falando, muito obrigada porque você conseguiu reunir nossa família de novo. Gente, mas o que ele fez? Ele simplesmente estava num barco e um zumbi puxou ele lá pra dentro. O que aconteceu? Então assim, eu vou ser bem sincero aqui. Vocês geralmente vêm assistir o vídeo para eu explicar dúvidas do episódio para vocês, mas hoje sou eu aqui que tô pedindo uma explicação para vocês. Coloquem aí nos comentários o que raio é a explicação para essa cena final. Como que ele chegou nesse lugar bom aí, nesse paraíso com a mãe e com o irmão? Onde é que o corpo zumbificado ali entra no meio dessa história? Só que assim, vai a gente lembrar uma coisa, né? Que se o próximo episódio não explicar essa cena e que se aquilo ali foi tipo um final pro personagem do Benjamin, a gente tem que lembrar que intencionalmente o roteiro e a direção dessa temporada estão resgatando vários elementos de filmes de terror icônicos dos anos 80. E uma coisa que era muito comum em filmes de terror, inclusive em terror slasher dos anos 80, era que vários fenômenos e cenas ali acontecessem nos filmes para causar espanto no público e não fossem explicados. Né? Esse negócio de todas as cenas e mitologias serem bem explicadinhas hoje nos filmes é uma coisa da nossa geração. Antigamente não era assim, as coisas aconteciam, o mistério ficava no ar e estava tudo bem. Então assim como eles estão resgatando o elemento da Final Girl e vários outros elementos de roteiro e direção, pode ser que eles queiram colocar isso aqui e dá pra gente aceitar se for isso. Por fim, a gente teve ali então a promo do próximo episódio, o último episódio dessa temporada, que me deixou aqui com um misto, né? Com uma expectativa, com um receio, porque a promo não foi uma promo muito boa. Eu acho que ou eles podem estar guardando muita coisa, muita surpresa ali, e a gente vai ter um final de temporada excelente, ou então a gente pode ter um final de temporada muito ruim. Eu acho que a gente pode ficar esperando pelo final bem ruim, porque se for bom, a gente não se decepciona. A gente já teve ali a aparição do ator Finn Wittrock, que se você não se lembra, é o famoso Dandy Moth lá de Freak Show, que vai voltar aí pra dar as caras, como nós podemos ver esses últimos episódios. A cada episódio aí o Ryan Murphy traz um ator antigo de volta. Então assim, já que ele vai colocar mais um personagem ainda no último episódio, eu espero que seja um personagem com propósito, que não seja igual a Stacy que apareceu aí pra gente. É isso, gente. Não se esqueçam que tá rolando um sorteio do pessoal fã de horror e terror, um sorteio de um kit Stephen King com livro de Doutor Sono, It a Coisa e um Funko Pop do Pennywise. Quer participar desse sorteio? As regras estão aqui na descrição, só clicar aqui no link. Deixem aí nos comentários o que vocês estão esperando do episódio da semana que vem. O que vocês acharam desse episódio aqui? Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!